Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar continuidade à minha meditação nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, segunda carta, capítulo 1. A segunda carta de Paulo, ele vai falar sobre o consolo na perseguição, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, e ele também encoraja os irmãos quanto à sua conduta. E assim encerra a sua carta. Ela tem apenas 3 capítulos. É uma carta pequena. E ele começa dando um consolo para os irmãos ali que estavam em Tessalônica, uma igreja em que logo no início ela sofreu perseguições por parte das pessoas que ali moravam, tanto judeus como gentios. Paulo também, ele foi perseguido ali naquela cidade. Inclusive, ele ficou somente 21 dias aproximadamente em Tessalônica. Teve que sair às pressas devido à perseguição levantada contra Paulo. Depois eles foram até a casa de Jason, levaram ele teve que pagar uma fiança para não ser preso. Então, debaixo de muitas lutas, muita perseguição, é que a igreja de Tessalônica ela teve início. E Paulo manda essa segunda carta aqui, consolando os cristãos na perseguição. E ele começa em Paulo, Silvano ou Silas, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ver que a saudação de Paulo, elas são iguais em todas as cartas. Graça e paz da parte de Deus e também do Senhor Jesus. Porque toda graça, toda paz, ela procede de Deus, a verdadeira paz. A paz que excede todo conhecimento. E a graça, o favor imerecido de Deus, procede dele. Eles, irmãos, então agora é o estímulo do louvor. Ele dá um estímulo aos irmãos a louvar a Deus. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, do versículo 1 ao versículo 4 aí, é um estímulo de louvar a Deus. Paulo ele foi estimulado a louvar a Deus. Por quê? O fato dos irmãos terem recebido, os irmãos ali de Tessalônica, terem recebido o Evangelho de Cristo e estarem persistentes neste caminho de Cristo, isso estimulava Paulo a louvar a Deus. Por isso que, olha, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Por que ele coloca, irmãos, devemos sempre? Porque estava ali juntamente Paulo, Silas e Timóteo. Os 3, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês aí de Tessalônica. E isso é justo. Por quê? Porque a fé de vocês cresce. A fé que vocês têm, ela cresce cada vez mais, mesmo diante das perseguições. E ela cresce e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Impressionante é que quanto mais a igreja ela passa por perseguição, mais o amor entre os irmãos cresce. Quanto a igreja ela não passa por perseguição, geralmente
o amor, ele desvanece. Mas quando a igreja passa por uma perseguição muito intensa, geralmente derruba placas, derruba divisões denominacionais, derruba divisões teológicas, isso tudo cai por terra e todos os cristãos eles se unem em torno do amor, em prol do reino de Deus. E é isso que faz a perseguição. Por isso que, olha, muito aumenta o amor de todos que vocês têm uns pelos outros. Então, por essa causa, o que ele está dizendo? Por esse motivo, eu me glorio em vocês. Gloriar aqui é ufanar-se, é alegrar-se, é o kachomai, é uma palavra grega que quer dizer assim, ó, eu me alegro ou eu me ufano no fato de vocês estarem procedendo desta maneira. Entendeu? Por essa causa eu glorio em vocês entre as igrejas de Deus pelo quê? Pela perseverança. Perseverança é manter firme um propósito. E fé demonstrada por vocês. E também pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então os irmãos tinham fé em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Versículo 5. Elas quem? As perseguições e tribulações dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Olha, o fato de vocês estarem passando por este momento de tribulação, de perseguição, mostra que o desejo de vocês, que vocês têm de seguir a Deus. E, por outro lado, vocês são dignos do reino dele. Por quê? Por que vocês são dignos do reino dele? Devido ao fato de vocês estarem passando por tribulações. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então agora aí é o estímulo da promessa. Primeiro, o que estimulava Paulo a louvar a Deus era o fato de que os irmãos estavam passando por tribulações e perseguições e eles estavam firmes na fé e no amor e na perseverança também. Agora aqui, o estímulo da promessa. O que estimulava eles? A promessa de Deus de que um dia o Senhor Jesus ele virá nos buscar. Ele já prometeu que ele veio e inaugurou um reino, mas não é um reino físico, um reino espiritual. O reino de Deus é chegado e o soberano deste reino é Jesus. Então todos aqueles que sofrem por amor a Jesus, eles fazem parte deste reino. Mas um dia este reino ele vai findar nessa terra e ele vai continuar nos céus por toda a eternidade. E quando este reino findar aqui nessa terra, Deus ele vai retribuir com tribulação aqueles que causaram tribulação aos cristãos. Aqueles que fizeram com que os cristãos sofressem, essas pessoas serão retribuídas com o quê? Com grande tribulação. E por outro lado, ao passo que aqueles que atribularam, eles serão, ou melhor, eles passarão por grande tribulação ou sofrimento. Por outro lado, aqueles que sofreram por amor a Cristo,
eles terão alívio. Pode, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Quem que estava sendo atribulado? Os irmãos de Tessalônica, os judeus e também os gentios que não se converteram a Cristo. Eles estavam perseguindo a igreja recente ali de Tessalônica. E olha, então, quando o Senhor Jesus vier, ele vai retribuir com o quê? Com tribulação aqueles que atribularam vocês. E vocês receberão o quê? Alívio. E a nós também. Então, tanto para Paulo como para os irmãos, quando Jesus vier. Então, isso acontecerá. Quando é que isso vai acontecer? Em que essas pessoas que estão atribulando os cristãos vão receber a retribuição. Quando? Isso acontecerá, está aí no versículo 7, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Diz aqui que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação. Então, aqueles que não conhecem a Deus e também não obedecem ao Evangelho, estes serão punidos por Deus. Passarão pela tribulação, pelo juízo de Deus. E diz aqui que eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Depois deste processo todo, eles serão lançados ali no desprezo eterno, no lago de fogo. Isso é a segunda morte, onde o ser humano ele terá total separação de Deus. Por toda a eternidade, o homem que não conheceu a Deus e que não obedeceu ao seu evangelho, eles ficarão para todo sempre separados de Deus. Esta é a segunda morte, a morte mais terrível que o homem pode suportar. É o quê? É a separação total do Deus eterno, bondoso, amoroso e criador de todas as coisas. Por isso que aqueles que não conhecem a Deus e também não obedecem ao evangelho é que vão sofrer esta destruição eterna. E isso acontecerá, novamente ele repete aqui no versículo 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado. Em quem? Em seus santos. São quem? São aqueles que conhecem a Deus e obedecem ao evangelho que ele deixou. E diz aqui que, e admirado em todos os que creram, e você olha, inclusive vocês, irmãos de Tessalônica, porque vocês também creram em nosso testemunho. Então, Jesus, quando ele vier, vai ser glorificado em vocês, irmãos de Tessalônica. Vocês que creram no Evangelho. Cristo, o dia que vier, ele vai ser glorificado em vocês. Então, consolem. Vocês estão passando perseguição? Consolem o coração de vocês, porque esta perseguição, ela é momentânea, ela é passageira, vai passar, Jesus vai voltar e ele será glorificado em vocês. Versículo 11 aí, para encerrar o capítulo 1, ele diz assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora o estímulo à oração. Então Paulo ele foi estimulado a orar, conscientes, o sabedor da situação ali dos irmãos de Tessalônica, que eles eram dignos, conscientes disso. Oramos, então Paulo consciente disso, ele oramos constantemente, intercedendo para os irmãos que estavam ali em Tessalônica, para que o nosso Deus os faça o quê? Dignos
de quê? Da vocação. Vocação aqui é o chamado, o convite. Façam dignos do convite que Deus fez. Então Deus fez um convite, fez um chamado, e vocês atenderam o chamado, creram no evangelho que nós pregamos. E com poder cumpra todo o bom propósito. Tudo aquilo que o propósito de Deus para com aqueles que creem, que cumpra todo esse propósito. E toda obra que procede da fé, todo o trabalho que procede da fé. Então, assim, desta maneira, o nome do nosso Senhor Jesus, ele é que é glorificado em quem? Em vocês. O nome de Jesus foi glorificado na pessoa da igreja que estava ali em Tessalônica, na pessoa dos irmãos. E automaticamente, quando o nome de Jesus é glorificado através das pessoas que obedecem o seu evangelho, que creem em Jesus, automaticamente as pessoas também são glorificadas na pessoa dele. E vocês nele. Então, primeiro, Jesus é glorificado. Depois, automaticamente, nós que cremos no evangelho de Cristo somos glorificados na pessoa de Jesus. Segundo o quê? Segundo a graça, de acordo, conforme o quê? A graça, o favor é merecido de nosso Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode ver que aqui Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles participando aqui do processo de salvação. O Pai arquitetou, o Filho executou e o Espírito Santo está consumando a obra aqui na terra, até o dia em que ele voltar. Está aí, portanto, 12 versículos apenas desse primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No próximo vídeo, nós estaremos meditando aí no segundo capítulo desta carta, da segunda carta. Ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Fiquem com Deus e até lá!